Olá, aqui sou eu, Angélica Moreira, e eu vou gravar um vídeo hoje rapidinho. Uma pessoa me pediu para dar uma dica de como gostar de estudar. Porque eu tava falando, a gente tava conversando sobre passar em concurso, né? Estudar para concurso. E ela tá dizendo, é muito difícil, estou estudando, tá difícil de passar. E eu falei, olha, para você passar em concurso, a primeira coisa, você tem que amar estudar. Adorar, mas gostar muito, querer muito, passar o dia inteiro estudando. Ela, tá, mas e aí, como é que eu faço isso? Esse é o primeiro passo, perguntando. Como é possível que eu goste mais e mais de estudar a cada dia? Tudo aquilo que está me impedindo de seguir os meus projetos, de alcançar os meus sonhos, eu vou tirar do meu caminho, eu vou cancelar agora mesmo. E começar a pensar o porquê que você não gosta de estudar. O que em você está te impedindo de gostar tanto de estudar? Porque tem tantas pessoas que amam estudar. Se tem pessoas que amam estudar é porque deve ser uma coisa gostosa, boa de fazer. Então o que está me impedindo de amar tanto estudar que eu fique ansiosa pela hora em que eu vou começar a estudar de novo? E aí você vai fazendo essas perguntas e vão abrindo espaços novos. Agora, na época que eu estudava, eu ainda não tinha essas ferramentas. Eu já conhecia as perguntas, mas de outra forma, não tão fortes como agora. E o que eu fazia para amar estudar? Eu pensava naquilo como conhecimento, não obrigação. Eu pensava em sentar e estudar para absorver coisas novas, para entrar num espaço diferente. Para mim era uma viagem. Então, eu, ao contrário do que as outras pessoas falavam, eu estudava o que eu gostava. Ah, mas tá aí você deixava de estudar o que você não gostava, o que era difícil? Não, por exemplo, raciocínio lógico é difícil pra caramba. As pessoas têm muita dificuldade, é uma das partes que mais pegam. Então eu fazia isso ser divertido. Eu pegava vídeos na internet de pessoas explicando de forma gostosa de ver, até mesmo engraçada, e aí eu começava a entender. A partir do momento que você começa a entender aquilo que você está estudando, aquilo vai sendo fácil e aí vai ficando gostoso para você estudar. Então, no início, eu realmente comecei pelo que eu gostava. Eu não fui pelo difícil. Porque o difícil, claro, ia me desmotivar. Eu ia querer parar de estudar. Não quero mais. É chato, não gosto dessa brincadeira. Então, eu encarava aquilo como uma brincadeira. Então, eu pensava, qual a matéria aqui que me dá mais prazer? Essa. Então, era essa. Eu me inscrevi num cursinho e tinha uns professores muito divertidos. Eles eram muito engraçados. Então, eu ia lá e olhava qual o professor mais divertido, mais engraçado. E aí eu assistia todas as aulas dele. E aí, de repente, eu começava a falar, caramba, eu tô entendendo já isso. Se eu já tô entendendo isso assim tão fácil, as outras coisas começam a vir fácil. E aí eu ia pegando aquelas matérias que eu não tinha tanta prática, que não eram tão gostosas, ia procurando professores que eu gostava de olhar para eles, que eu gostava de ouvir como eles falavam. Porque eu fui buscar na minha memória, por exemplo, as matérias que eu mais gostava quando eu estudei, né? No colegial, lá, adolescência. E eu reparei que as matérias que eu mais gostava eram aquelas que eu mais gostava do professor. Eu amava geografia, que foi o melhor professor que eu tive na minha vida, foi o professor de geografia, o Vinícius. Lembro até hoje dele, se estiver ouvindo algum dia, um beijo, você é top. Física, que todo mundo arrancava os cabelos, eu amava, porque quem dava era o Piquet, o cara era top. Ele entrava na sala e eu ficava assim, cara, ele tá falando. Então, quando você começa a amar aquilo que você está fazendo, aquilo se torna leve, fácil, divertido e você aprende. Então, se você está com dificuldade de estudar agora, pega a matéria que você mais gosta. Começa por ela. E aí depois você pega aquela matéria que você nem gosta tanto, mas você procura um professor que você diga, nossa, essa pessoa tá arrasando. Ela sabe o que ela está falando. É gostoso ouvir ela falar, ela fala com amor. Quer ver um exemplo? Nós temos o professor Clóvis na internet, que fala de filosofia. Filosofia é difícil pra caramba, é difícil você entender os pensadores e tal. E ele fala de uma forma tão gostosa que as aulas dele são lotadas. Então, vai por aí.
Pega aqueles professores que te falam, que te toca quando eles falam e que você entende a linguagem que a pessoa está falando. Que você vai ver que você em pouco tempo vai estar amando estudar. Eu adorava, eu amava, eu ficava esperando a hora de começar a aula. Eu fazia online, agora a gente aproveita e faz online. Senta em casa, você vai dormir, bota o vídeo do professor para você ficar ouvindo, bota o áudio. Aquele professor que faz aquelas brincadeiras que você acha demais, vai atrás desse. Que rapidinho você vai estar amando estudar. Espero ter sido uma contribuição. E à medida que eu for vendo os insights de como ajudar você a estudar com mais facilidade, eu vou botando aqui para você. Gratidão.